Boa tarde, Magé. Boa tarde, cidadão magéense. Nós estamos aqui numa rara oportunidade com a doutora Beatriz Castro, que é advogada, e a gente vai bater um papo aqui muito bacana, um papo informal, para dizer para vocês as quantas andam o serviço de advocacia aqui no município de Magé, que vocês sabem, como magéense, é de todo o nosso interesse estar retratando a nossa cidade. Magé Online, rede de TV Web Mais, é aquela que retrata a imagem e a notícia da sua cidade. E aqui com a gente a doutora, que a gente vai bater um papo aqui bem descontraído. Vamos falar sobre a atuação do advogado aqui no município de Magé. Vamos falar aqui de uma instituição muito importante, que é a da OAB, não é isso, doutora? E vamos falar também de como o advogado hoje, numa cidade como Magé, devido a todos os problemas que você já conhece, consegue sobreviver diante, né, desse quadro que cada dia é mais difícil aqui no nosso município, quiçá no Brasil. O advogado tem uma condição hoje que realmente muda um pouco de uns tempos para cá. É uma profissão que, sem dúvida nenhuma, depende de muito estudo, de muita concentração no trabalho que ele faz para defender essas causas. Doutora Beatriz, uma boa tarde, como vai a senhora? Fica aqui à vontade, a câmera é sua, e aquele que está ali na frente também, o interlocutor, é o cidadão magéense que quer ouvir de você como é a cidade de Magé para o advogado. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Magé Online. Tudo bem? Eu vim aqui hoje para tirar qualquer tipo de dúvidas de que vocês tenham a respeito de como vive o advogado magéense e o que a gente pode, na verdade, fazer para melhorar essa situação nas próximas eleições da OAB. Já que a senhora falou em eleições, estamos em um período ainda eleitoral, já acabamos aí com um pleito federal, do modo geral, que elegeu aí, então, prefeitos e vereadores, uma eleição de proporcional e de majoritária. E agora tem uma proposta aqui que é do OAB. Estou vendo aqui, a senhora trouxe para a gente aqui alguns panfletos que falam justamente dessa eleição, que me parece que é no Brasil todo, só no Rio de Janeiro e nos municípios. Como é que é isso, doutora? Que eleição é essa que ocorre? Aqui não tem nem a data, mas... Dia 26 de novembro. Então, dia 26 de novembro, nós teremos eleição no Brasil da OAB geral? Brasil, em geral. E o Brasil está de olho na eleição do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Brasil quer saber como o advogado do Rio de Janeiro vai se portar. Porque, afinal de contas, a OAB deixou de ser a instituição que sempre foi apartidária, sem nenhum vínculo político. Então, ela podia falar livremente por mim e por você, cidadão. Agora, a gente tem tido problemas. Por isso é que a gente vem brigando para voltar nessa eleição do dia 26 e conseguir levantar uma bandeira de uma OAB melhor. Doutora Beatriz Castro, a senhora pode explicar um pouco melhor para a gente que interferência é essa? A senhora tocou no cerne aí político-partidário, me parece. Esclarece um pouco mais para a gente. Que interferência é essa que a OAB, que os advogados vêm recebendo, então, por influência político-partidária? Existe hoje uma questão na OAB do Rio de Janeiro que a presidência atual é muito ligada ao partido PT. Então, hoje, nós temos alguns problemas que nos envergonham, a mim particularmente. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu escutei da boca do meu presidente da OAB que ele ficou penalizado com José Dirceu, porque ele fez parte do mensalão. E isso não fica bem para uma pessoa do grau de instrução do presidente da OAB, mesmo sabendo que eles são do mesmo partido político. Então, eu tenho muita vergonha disso, porque eu quero uma OAB livre disso. Eu quero que a gente possa defender os advogados, sim, que vão defender todo e qualquer cidadão que precise da sua defesa, como consta na Constituição Federal. E no próprio Estatuto também da Ordem, não é isso, doutor? Beleza. Mas na hora que a gente fala em Constituição Federal, a gente fala em algo maior, Toninho. Então, eu quero que qualquer um tenha direito à defesa.
mas não podemos dar louros a quem vem envergonhando o nosso país. Sem dúvida, doutora. É uma questão realmente até que a gente poderia aprofundar muito mais, tem muito argumento aí, até em face de questões partidárias. A gente não pode esquecer que é o presidente da República, através da indicação, que escolhe inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, dividir essas coisas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma proposta muito sadia de quem vem à frente de uma direção, de uma bandeira em defesa realmente desses profissionais e operadores do direito, não é isso? Exatamente. Nós temos o 5º Constitucional, que é uma lista que a OAB forma no Brasil todo para que se escolha um nome da advocacia e que esse nome represente esta categoria em vários tribunais do Brasil, chegando até o Supremo. É o que vem acontecendo e é o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro com o Sveiter, por exemplo, um desembargador, que já chegou a ser, inclusive, presidente do TJ do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma. Então, essas questões realmente político-partidárias atrapalham em diversos sentidos, aí, em diversos segmentos, né, da população brasileira. Doutora, um outro problema que a gente tem visto, uma preocupação inclusive muito grande do Conselho Nacional de Justiça, é quanto à tramitação de processos que demoram séculos para serem concluídos aí no Poder Judiciário. E a gente conhece também, como máxima de vocês, o processo de celeridade desses processos. Como é que a senhora vê hoje a situação do operador de direito, do advogado propriamente dito, em relação à sobrevivência da vida dele? Porque ele vive disso, ele vive desses serviços. Como é que ele pode fazer com que um processo tramite 5 anos e no final de 5 anos é que ele vai poder ver então o sacrifício do seu trabalho remunerado? De que forma é que a senhora vê isso e o que pode ser mudado dentro dessa realidade, doutora? Toninho, remunerado ou não, porque advogado assume um risco em mais da metade de seus casos, principalmente quando a gente está falando de defesa do consumidor, não é verdade? É verdade. Nós deixamos para receber, junto com nossos clientes, ao final do processo. Correto. Um percentual combinado. O que acontece? Falta hoje no judiciário juiz, funcionário e boa vontade. Se a gente aqui, na nossa pequena cidade, não faz alguma coisa para que isso modifique, nós não vamos conseguir sobreviver disso. Eu sou exemplo vivo de alguém que batalha todos os dias para comer, e beber, e vestir, e fazer tudo a respeito disso, inclusive estudar. É muito difícil para mim. Não tem condições extras que, se a gente não for buscar junto do tribunal, junto da OAB do Rio de Janeiro, a gente não vai conseguir melhorar essa situação. Doutora, na verdade, quando se fala de OAB, que é um órgão representativo dos advogados, existe uma hierarquia aí, me parece, porque vocês são sucursais realmente do Rio de Janeiro. Se é que eu esteja equivocado, a senhora me corrija. Mas não funciona mais ou menos? Subseções, desculpe-me. Então seria mais ou menos aí uma paridade com sucursais, mas são subseções. Eu queria saber o seguinte, então vocês de uma certa forma dependem também da OAB do Rio de Janeiro para poder fazer todo um processo diferenciado numa política regionalizada por município? Seria mais ou menos assim? Exatamente isso. É por isso que eu acredito e apoio hoje no Rio de Janeiro Carme Fontinelli. Ela é o nome que eu acredito. Inclusive, aqui de Magé, nós temos na chapa o Dr. Laerte Vieira Júnior, uma pessoa ilustre da nossa comunidade, e ele é o secretário-geral dela. É uma pessoa muito importante e que seria importante para nós. Cidadão, se você tem dentro da sua casa um advogado, peça a ele esse voto, porque Magé pode melhorar, vai melhorar.
porque o doutor Laerte vai estar lá, pertinho da doutora Carmen. Se eu vier a ganhar, nós vamos estar em 3 para poder melhorar. Juntos, nós 3 podemos ir ao Judiciário do Rio de Janeiro, pedir ajuda, pedir efetivos, pessoas para trabalharem, juízes que trabalhem de segunda a sexta-feira e que se cumpra a lei, que venham morar aqui, na nossa cidade, para conhecer a nossa realidade. Esse é um dos problemas enfrentados, inclusive, pelo advogado, não é isso? Talvez por isso o processo de celeridade, doutora, fique comprometido. Talvez até por essas questões pontuais que a senhora coloca aí. De qualquer forma, doutora, eu gostaria de bater um papo a mais e mais profundamente em relação à situação do advogado, no que diz respeito a essa autonomia dele e a situação também de hierárquica com que o advogado participa hoje, porque a gente sabe que no Estatuto da OAB, a gente sabe que no princípio do direito não existe hierarquia entre o advogado, entre o juiz, o desembargador e assim sucessivamente. Todavia, não parece que isso seja uma prática. Como é que a senhora defende e ideologicamente vê essa coisa? Me parece que o advogado hoje ele tem um poder que ele não conhece. Ele não pratica esse poder. O que seria bom e possível através da OAB, incentivar ou pelo menos conscientizar esse operador do direito de que ele pode, sim? Toninho, o nome disso é prerrogativa. Isso não é vantagem. Isso é um direito que o advogado tem. Não existe hierarquia entre juiz, advogado, defensor público, Ministério Público. Somos todos iguais. É claro que a gente precisa tratar um ao outro com educação, com urbanidade e, claro, com técnica. E o juiz está ali para julgar a lide. Ele precisa ser imparcial para ouvir as partes e poder decidir. Mas é muito importante que o advogado hoje saiba, ele é igual. E se ele tem seu direito violado, ele tem que contar com a ordem dos advogados. Aqui em Magé, essa é a nossa principal proposta. Liga, telefona, nos chama, porque a gente está aqui para isso, para mostrar para o advogado que ele é tão importante quanto o juiz. Eu não quero dizer com isso que a gente vai poder faltar o respeito com o magistrado. Hora nenhuma. Tá? Mas que esse respeito seja recíproco. Exatamente. Todo mundo tem o meu limite, acaba quando o seu começa. Não é verdade? E é isso que a gente vem buscar. Agora, tem juiz que não gosta de atender advogado. A gente costuma dizer, mas eu também não gosto de falar com o juiz. Mas preciso. Eu não tenho que falar com o secretário ou com a secretária. Ele tem que estar lá para me atender. E isso é uma questão também de conversar. Ninguém vai querer atirar pedra, ninguém quer atirar flechas, ninguém quer criar nenhuma situação difícil para ninguém. Eu acho que tudo pode ser conversado e resolvido. É uma questão de paz e organização. Se a gente conseguir, vai ser ótimo para todos nós. Se não, vamos ser obrigados a usar de uma forma mais efetiva a nossa prerrogativa. Que legal, doutora. Eu acho que é por aí mesmo. E as coisas têm que ser negociadas, têm que ser reivindicadas e têm que, sem dúvida nenhuma, serem atendidas. Outra questão que eu gostaria de abordar com a senhora, doutora Beatriz, é em relação à participação da OAB nas questões sociais, no modo geral. Principalmente num município como o nosso, município que vivemos aí 3 décadas de dificuldades e a gente imaginava que algumas situações a presença efetiva da OAB em questões como uma participação social dela na interferência de alguns fatos da cidade seria muito importante. E isso, todavia, em nenhum momento aconteceu. A senhora acha e vê assim também que é importante
a representatividade da OAB nas questões sociais, sejam elas municipais, sejam elas estaduais e assim sucessivamente? Acho isso importantíssimo. E, Tuninho, vou dizer mais para você. A OAB ela é composta de várias comissões. Eu acho que o cidadão não sabe disso. De repente, o poder público também não sabe. Não sabe que pode buscar uma comissão de meio ambiente, uma comissão que cuida de serviços ligados aos assuntos da prefeitura, aos assuntos do consumidor. Então, existem várias coisas que a OAB precisa mostrar. Nós não somos uma casa fechada, ao contrário, nós estamos aqui para servir a comunidade e também proteger o advogado, né? A gente quer estar junto de vocês. Eu acho que, por exemplo, existe uma coisa que muito me preocupa, que é a questão do pedágio. É um fato que, numa entrevista muito recente com o prefeito, a questão do pedágio, nós temos uma outra questão aqui, se a senhora me permite, doutora, até colocar nesse momento aqui, que é uma questão do transporte coletivo na cidade, que por uma decisão monocrática, um juiz fez com que a empresa já afastada retornasse com esses péssimos desserviços, eu poderia dizer assim, para a senhora, e ela continuou operando aqui. O problema é que o município, através da sua procuradoria, procura afastá-la novamente, resolver a situação. E, infelizmente, como eu falei para a senhora, a gente não tem uma participação efetiva num órgão tão importante que é a OAB dentro desse município. Existem participações que têm que acontecer. A OAB precisa se posicionar, o Ministério Público precisa se posicionar, mas a população também precisa se posicionar. É fácil, Toninho, muitas vezes a gente deixar para que outros resolvam, mas Magé está há muito tempo esquecida. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos dar ouvidos a quem vem buscando alguma coisa de diferente. Prestar atenção. Olha, isso está ruim. Se o juiz morasse aqui e alguém fizesse uso do serviço, provavelmente ele teria achado uma solução na lei que afastasse a empresa. O sofrimento, às vezes, doutora, leva a esse caminho curto, esse atalho na resolução dos problemas, não é isso? Exatamente, porque, na verdade, quando a gente pede porque é lei que o juiz more na comunidade onde ele trabalha, e a gente sabe que isso é muito difícil para eles. É verdade. Né? Sair de uma cidade como Rio de Janeiro para vir morar em Magé por 2, 3 anos, tendo filhos pequenos para criar. E a gente sabe que o nível de escola que a gente tem ainda não é igual ao que tem na Barra da Tijuca. Então, a gente conhece as limitações. Não é dizer que isso tenha que ser uma obrigação. Mas o fato é que se o juiz conhece o verdadeiro desserviço que aquele ônibus efetivamente presta à sociedade, ele vai parar mais tempo para pensar na decisão dele. Ele vai buscar alguma brecha, alguma forma de dar uma decisão mais adequada ao caso concreto. E eu acho que foi isso que faltou nessa oportunidade. Inclusive o gestor da cidade, o chefe do executivo chegou a receber ordem de prisão nesse episódio. Mas passado já isso, doutora, a gente vai em frente e espera que, sem dúvida nenhuma, essa participação da OAB, da Ordem dos Advogados aqui de Magé, tem uma participação maior ao lado do povo em questões que aqui realmente ficam órfãos esses cidadãos, e sem dúvida nenhuma a gente não entende porque os próprios advogados que são moradores da cidade, talvez até por falta de mecanismo através do órgão que os representa, que possam então influenciar efetivamente, seja opinando, seja
trazendo soluções realmente para a população e para ele mesmo. E uma outra questão que eu gostaria de abordar com a senhora é o fato de que a gente conhece aí vários casos na cidade de que os advogados são culpados de terem ingressado com o processo, esse processo não anda, às vezes o mandato de pagamento fica na mesa de um juiz por tempo muito longo, até que se desconfia que o advogado embolsou o dinheiro. A gente ouve isso muito aí nos bastidores dos fóruns. Ah, mas o advogado está me enrolando porque já fala da mesa do juiz o processo e nunca sai esse mandato de pagamento. Então isso aí é uma causa que vocês também, através da OAB, pretendem retomar e lutar para que esse processo de celeridade realmente aconteça efetivamente em prol da vida do advogado? Essa é a única coisa que faz com que a gente sobreviva. Eu preciso me alimentar. Então, o maior interessado em que o processo ande e que o meu cliente receba sou eu. Certo, Nini? Eu sempre digo, gente, não fica preocupado. A hora que sair o dinheiro, eu sou a primeira que chamo. Vem correndo que saiu o seu dinheiro. Por quê? Porque é importante. E o cliente ele tem que confiar em você. Ele tem que ter a liberdade de te ligar. Ele tem que ter a certeza de que você está trabalhando. E hoje a gente tem outros meios para que também essas coisas não aconteçam dessa forma. A internet, há alguns advogados que não gostam, eu particularmente gosto do serviço prestado pela internet no judiciário, me ajuda, porque o cliente acompanha, ele sabe aonde está, ele sabe, vai estar lá, mandato de pagamento pronto. Correto. Pode ser feito um acompanhamento online. Online. Né? Hoje já não somos tão analfabetos digitais. É verdade. A gente sempre tem alguém em casa que sabe olhar na internet e consegue acompanhar. Então, eu acho que isso a gente tem que mostrar para o advogado que isso não é tão ruim. A banca única passou. Hoje, o serviço que o judiciário tem é com a internet. Então, vamos nós melhorar a condição do advogado que não tem facilidade para usar a internet, para que ele aprenda, para que a gente possa fazer com que ele utilize essa ferramenta em favor dele. E ele vai poder passar para o próprio cliente dele uma coisa muito mais fácil e real, em tempo real. Eu acho que isso vai ajudar a todos. Agora, doutora, nos causa espécie justamente essa coisa da hierarquização do direito, do operador de direito. Agora, não é um pouco também culpa do advogado, porque ele goza dessa prerrogativa de exigir, de comandar até talvez esse processo. Eu até tenho uma informação assim que eu acho muito bacana. Vocês, os advogados do Brasil, são a única profissão nesse país que consta na Constituição Federal. Eu não me lembro de outra que conste. Então, na verdade, de vez em quando eu fico pensando nessa força que vocês têm, com toda essa prerrogativa que vocês têm, mas parece que ou ela não é consciente no cidadão que é operador do direito, ou simplesmente desconhece essa lei. Não, eu acho que até conhece a lei. O que acontece, na verdade, é uma timidez ainda, hoje, do advogado. O advogado, às vezes, ele se sente acanhado. Muitas vezes, pela questão das prerrogativas violadas, ele sente medo, ele não tem respaldo. Ele vai buscar quem? Que OAB que vai proteger? A que está aí? Se você chamar... Seria uma questão de gestão hoje, doutora? Hoje. Eu preciso saber para quem eu ligo. Eu não sei hoje. Na minha cidade, se alguém violar o meu direito, eu não sei. Eu, por acaso, sou uma pessoa que sei me defender. Sem dúvida. Gosta dos mecanismos, né, doutora? Eu conheço os mecanismos e não sou uma pessoa acanhada. Correto. Mas e quem é acanhado? E quem está começando? É verdade. Quem está começando, gente, tem essa dificuldade. E a gente tem que se preocupar com o advogado que está começando. Ele está ingressando agora no mercado de trabalho. Ele precisa se sentir respeitado.
Ele precisa se sentir capaz de dar dignidade à família dele. Isso não está acontecendo. Inclusive, essa proposta de vocês aqui na chapa que a senhora representa aqui no município, seria a preservação da dignidade do advogado. A senhora vê isso hoje, sente que essa dignidade do advogado está comprometida, doutora? Completamente comprometida. Hoje, se não são colegas como eu e a pessoa que vem hoje, como vice aqui em Magé, que é a Rosângela Querubim, a Cristiane Amêndola, Eliane Torres, a Sarmento, que é a Alice Sarmento, que é a nossa adjunta, secretária adjunto, a gente não tem quem defenda. Então, hoje, a gente já vem fazendo um trabalho de defesa, mesmo sem estar eleito. Porque já era uma necessidade premente. Então, já que a gente já vinha brigando, já vinha se desgastando, a gente sentiu que estava na hora de brigar junto com a instituição, chamar a instituição para perto de nós e chamar mais amigos, mais colegas, para que a gente possa fazer isso de uma forma fortificada, unida, e não de uma forma desunida, porque, afinal de contas, somos duas chapas e, ao final, uma chapa vai vencer, mas vamos ser um único grupo que vai ter que estar unido. Não tem muito como brigar. Então tá aí, gente, encabeçada, duas chapas aí. O que a doutora Beatriz Castro está falando aqui é das próximas eleições no dia, doutora? 26 de novembro, não deixe de comparecer. Eu venho aqui pedir voto para a minha chapa, a chapa azul. Vote Magé, o Apimirim, oposição. E a gente está apoiando a doutora Carmen Fontinelli no Rio de Janeiro. Então tá aí, a doutora está pedindo então essa participação aí dos colegas advogados que venham aí então acreditar nessa proposta que ela vem fazendo, que é muito bacana, que fala da dignidade de você, operador do direito, de você, advogado, que se sente às vezes órfão dessa representatividade, né, junto aos seus pares, junto à sociedade do modo geral, para que possa desempenhar o seu papel de advogado, tão honrado que é essa profissão que você escolheu para tocar a sua vida. E a doutora Beatriz Castro está aqui com essa proposta da OAB. Nós também, cidadãos, doutora, queremos também botar um pouquinho de voz nisso, queremos essa representatividade da OAB na sociedade do modo geral, mas aqui em Magé, que sem dúvida nenhuma vocês possam interferir mais nas decisões, sejam elas governamentais, sejam elas no direcionamento que a política vai nos dando, né, para avançarmos aí no desenvolvimento da cidade. Eu espero que a senhora tenha aqui uma boa gestão, caso seja eleita. Por final, me despeço lhe dando uma boa tarde, uma boa sorte, e as câmaras estão aí para a senhora fazer de novo o seu apelo aí, né, chamar os seus pares, seus amigos advogados, para que acreditem aí nessa proposta que você está trazendo aqui nesse momento para eles. Advogado magéense, é uma oportunidade de mudança. Nós temos uma política café com leite de Magé e Inhomirim há muitos anos. Eu venho pedir a oportunidade de você votar conosco, de permitir que outras pessoas com uma outra cabeça iniciem essa jornada. Venha com a gente, aposte nisso. Nós temos toda a vontade de ter você no nosso grupo. Estou te esperando, dia 26. Não deixa de votar e vote com a gente, oposição, e com a Carmen Fontinelli. Doutora Beatriz, então, foi essa que nos falou aqui agora. A gente deixa aí as câmaras abertas também, se o concorrente quiser vir aqui fazer uso da palavra também e pedir o seu voto, nós estamos aqui de braços abertos, porque essa, doutora, democraticamente também é a nossa iniciativa. O nosso dever é levar para a população a informação, o que está acontecendo no dia a dia, principalmente da nossa cidade, que é onde nós botamos as nossas lentes e o nosso foco. Antônio Alexandre para a Rede de TV Web+, magéonline.com, a notícia da sua cidade. Participação 100% nossa e de você, cidadão magéense. Muito obrigado e até breve.